Olá turma, tudo bom? Vamos dar início a mais uma aula, certo? E na aula de hoje nós vamos ver regra de 3, simples e composta, certo? Turma, o assunto de hoje é baseado nos assuntos que nós vimos nas últimas aulas, certo? Números proporcionais e grandezas diretamente e inversamente proporcionais, tá certo? Então vamos lá. Eu vou iniciar essa aula com um probleminha. O seguinte probleminha. Uma usina produz 500 litros de álcool com 6.000 quilogramas de cana-de-açúcar. Determine quantos litros de álcool são produzidos com 15.000 quilogramas de cana, certo? Então vamos lá. Primeiro passo, vamos fazer a coleta das informações, não é isso? Das grandezas. Quais são as grandezas que nós temos aqui? Nós temos litros, não é? E nós temos o quilo, o peso, não é isso? Então vamos lá. Coloca aqui, ó, litros e quilos. Aí ele diz o quê? Que essa usina produz 500 litros de álcool com 6.000 quilos. Determine quantos litros de álcool, olha. Então, se ele quer que determine quantos litros de álcool, eu vou chamar o valor de X, né? Nós não temos. São produzidos com 15.000 quilos. Turma, regra de 3 é o seguinte. O nome já está dizendo, é uma regra de 3. São 3 números, 3 valores que o problema informa para a gente poder encontrar o quarto valor. Tá certo? Como é que a gente vai encontrar esse quarto valor? Verificando se as grandezas elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Certo? Então vamos fazer essa verificação. Se com 6.000 quilos eu tenho uma produção de 500 litros, se eu aumentar o quilo da cana, eu vou produzir mais litros ou menos litros? Olha, se eu vou aumentar o número de cana, é óbvio que eu vou aumentar a minha produção, não é isso? Então, ó, eu tenho aqui duas grandezas diretamente proporcionais. E o que é que eu vou fazer? Vou armar a proporção, ó. 500 está para x, assim como 6.000 está para 15.000. E aí eu aplico a propriedade fundamental da proporção, né? Eu não tenho aqui uma proporção, uma igualdade entre duas razões. Eu vou simplificar logo isso aqui, ó. Ó, um zero de cima com um zero de baixo, um de cima com um de baixo, um de cima com um de baixo. Certo? E aí nós vamos fazer, ó, o produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então, 6 vezes x, 6x, e igual a 500 vezes 15. Então aqui eu vou ter, ó, x igual, quanto é 500 vezes 15, turma? 7.500. Dividido por 6, né? O 6 está multiplicando, ele passa para o outro lado, dividindo. Então vamos dividir, ó, por 6. 7.500 dividido por 6
é justamente o valor de X. É o valor da quantidade de litros será produzida com o aumento do quilo da cana, né? Que é 1.250, certo? Então, ó, se eu aumentar a quantidade do quilo da cana para 15.000, serão produzidos 1.250 litros de álcool, tá certo? Vamos ver mais um exemplo aqui, ó. Então aqui, em uma panificadora, são produzidos 90 pães de 15 gramas cada um. Caso queira produzir pães de 10 gramas, quantos iremos obter? Então vamos lá, ó. Quais são as grandezas? Produzir 90 pães é a quantidade, né? E gramas. Então, ó, 90 pães e 15 gramas cada um. Caso queira produzir pães de 10 gramas, quantos iremos obter? Olha, então, se consigo produzir 90 pães com 15 gramas, é isso? 90 pães de 15 gramas, então quantos pães de 100 gramas eu consigo produzir? Então é aquele negócio, ó. Vamos verificar se elas são diretamente ou inversamente proporcionais, certo? Então eu tenho aqui, ó, a gramatura de cada pão, né? Se eu reduzir de 15 para 10, eu vou produzir mais pães ou menos pães? Olha, eu consigo produzir 90 pães de 15 gramas. Se eu estou reduzindo a quantidade de gramas, vai sobrar massa para poder fazer mais pães, não é isso? Então, se vocês verificarem, eu tenho uma setinha para baixo e uma para cima. Isso quer dizer que elas são inversamente proporcionais. Se elas são inversamente proporcionais, o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou armar minha proporção? Vai ser diferente, ó, turma, desse nosso primeiro exemplo. Aqui elas eram diretamente proporcionais, certo? Então eu botei 500 está para X, assim como 6.000 está para 15.000. Porém aqui, ó, elas são inversamente proporcionais. Então se elas são inversamente, eu vou inverter uma das minhas grandezas, ó. Eu vou colocar aqui, ó, X está para 90, assim como 15 está para 10. Tá vendo aqui que eu inverti esse 90? Então, aqui eu tenho 90, estava para X, aqui eu botei X está para 90. Por que eu fiz essa inversão? Porque elas são, ó, elas não são diretamente proporcionais, elas são inversamente proporcionais, certo? E aqui agora eu faço o produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então eu tenho um 10x igual a 90 vezes 15. Turma, não vou multiplicar neste caso, porque, ó, se o meu x está multiplicando, né, ele passa para o outro lado dividindo. Então eu vou ficar com x igual a 90 vezes 15 sobre 10. Por que eu não fiz essa multiplicação? Ó, justamente para poder, ó, eliminar aqui. Aí o valor de x vai ser o quê? 9 vezes 15. E olha quantos pães de 10 gramas eu vou conseguir fazer. 135 pães, certo? Então, essas grandezas, essa regra de 3, nós simplesmente aplicamos o que? O conhecimento das grandezas, não foi que nós vimos? Aí verificamos se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. E aí aplicamos a propriedade fundamental, tá bom? Essa, turma, foi a regra de 3 simples.
Porque tem a regra de 3 composta. A regra de 3 composta, nós vamos ter mais de 2 grandezas. Por exemplo, esse probleminha aqui, ó. Se 6 impressoras iguais produzem 1000 panfletos em 40 minutos, em quanto tempo 3 dessas impressoras produziriam 2000 desses panfletos? Então vamos lá, ó. Quais são as grandezas? Quantidade de impressoras, não é? Eu tenho aqui quantidade de panfletos. E aqui eu tenho o tempo. Então vamos lá montar nossa tabelinha. Vou botar aqui, ó, impressoras, panfletos, e aqui eu vou colocar os minutos. Certo? Então eu tenho 6 impressoras iguais, né, que produzem 1000 panfletos em 40 minutos. Em quanto tempo, olha, onde vai ficar a nossa incógnita? No tempo, que ele quer saber, né? Em quanto tempo 3 dessas impressoras produziriam 2000 desses panfletos? Turma, aqui é um pouco diferente, certo? Mas nada difícil. É só prestar atenção. Nós temos agora 3 grandezas. Então nós vamos verificar se todas são diretamente proporcionais ou se existe alguma que é inversamente proporcional. Tá certo? Então vamos lá. Para a gente fazer essa análise, o que é que eu vou fazer? Vou primeiro, ó, analisar esses dois. Certo? Então vamos lá. Se eu consigo fazer 1000 panfletos em 40 minutos, se eu aumentar a quantidade de panfletos, ó, estou aumentando a quantidade de panfletos, eu vou aumentar ou vou diminuir o tempo de produção? Vou aumentar, né? Pronto. Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer a análise da quantidade de impressoras com o tempo. Turma, vamos fazer a análise sempre com a grandeza que nós temos a incógnita, tá certo? Então vamos lá. Se 6 impressoras eu faço toda a produção em 40 minutos, certo? Se eu diminuir a minha impressora a quantidade de impressoras, eu vou aumentar ou diminuir o tempo de produção? Se eu tenho uma quantidade de impressoras menor, eu vou aumentar, né? Se com 6 impressoras eu fazia 40 minutos, com 3 impressoras eu vou fazer em mais tempo. Não é isso? Então olha o que aconteceu aqui, ó, as setinhas vermelhas, uma para cima e a outra para baixo, tá vendo? Então eu tenho aqui, ó, grandezas inversamente proporcionais. Como é que nós vamos resolver? Vamos inverter justamente a grandeza que está, que ela é inversamente proporcional com o tempo. Então eu vou ficar aqui, ó, 3 está para 6 vezes 1000 está para 2000, assim como 40 está para x. Então, se vocês forem observar, ó, eu inverti apenas a quantidade de impressoras, que foi justamente a grandeza que era inversamente proporcional, certo? Então aqui eu posso simplificar, olha, 0 com 0, beleza?
Eu ainda posso fazer a seguinte multiplicação, ou perdão, simplificação, ó. O 3 vai dar 1, né? E o 6 vai dar 2. Estou simplificando por 3, então vai dar 2. Então, 1 vezes 1 vai ser 1 sobre 2 vezes 2, 4. Então, 1 está para 4, assim como 40 está para x. Olha que maravilha. 1 vezes x, x igual 4 vezes 40, 160. Então, em quantos minutos eu vou conseguir rodar 2.000 panfletos com apenas 3 impressoras? 160 minutos. Certo? Ou então, olha, 2 horas e 40 minutos. Certo? Temos outro exemplo, viu, turma? É esse aqui, ó. Essa questão diz o seguinte: se forem empregados 4 kg de fio para tecer 14 metros de uma maquete de fazenda com 80 centímetros de largura, quantos quilogramas serão necessários para produzir 350 metros de uma maquete de fazenda com 120 centímetros de largura? Então vamos lá, ó. Primeiro, a quantidade de fios, certo? Ó, eu tenho aqui o quilo, né? Depois eu tenho 14 metros. Então eu tenho aqui a unidade de metro. E também tenho aqui de centímetro, certo? Então ele diz que 4 kg de fio eu consigo tecer aqui, ó, 14 metros de uma maquete de fazenda com 80 centímetros de largura. Então, quantos quilos, ó, serão necessários para produzir 350 metros de uma maquete de fazenda com 120 centímetros? Então, vamos fazer as análises. Primeiro aqui, ó. Se com 4 quilos eu consigo tecer 14 metros, para eu tecer 350 metros, eu vou precisar de mais quilos ou menos quilos? Mais quilos, né? Então, ó, aqui eu tenho grandezas diretamente proporcionais. Agora vamos ver o peso com os centímetros. Se com 4 kg de fio eu consigo tecer a maquete com 80 centímetros de largura, para eu fazer uma maquete com 120 centímetros de largura, ó, eu estou fazendo o que aqui, ó, aumentando, né? Vou precisar de mais ou menos fios, mais fios, né? Se eu estou aumentando a maquete, eu vou precisar de mais fios para poder fazer isso. Então eu tenho aqui também, ó, grandezas diretamente proporcionais. Aí fica fácil fazer a armação, ó. Aí eu vou colocar 4 está para x, assim como 14 está para 350, vezes 80 está para 120, certo? Eu posso, ó, um zero em cima com um zero embaixo. E aí vamos aos cálculos. 4 está para x, assim como 14 vezes 8, 112, sobre 350 vezes 12. Então, ó, 4.200, certo? E agora
Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então, vou ficar com 112x igual a 4.200 vezes 4. Então, ó, 112x igual 4.200 vezes 4, daqui ó, 16.800. Se o x12, 112 está multiplicando com x, ele passa para o outro lado dividindo, né? Então x vai ser igual a 16.800 dividido por 12. Resolvendo essa divisão, x vai ser igual a 150. Tá certo, turma? Então nós vimos aqui uma grandeza, uma regra de 3 simples, com grandezas diretamente proporcionais. Vimos regra de 3 simples, com grandezas inversamente proporcionais. Aí depois pegamos a regra de 3 composta, ó, com grandezas inversamente proporcionais. E depois mais uma composta, agora com grandezas diretamente proporcionais. Se vocês prestarem atenção, ó, eu botei tudo em função na proporção que a gente armou. Onde está a incógnita, tá vendo que ele está sozinho antes da igualdade? O que multiplica são as grandezas que não tem a incógnita, tá certo? Então, para vocês praticarem, eu vou deixar este exercício do livro de vocês para vocês estarem resolvendo. Tá certo, turma? Então, resolvam com bastante atenção. E qualquer dúvida, manda uma mensagem para o professor. Tá bom? Tchau, tchau e até a próxima aula.